Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e o resumo dos assuntos abordados ao longo desta terça-feira aqui na Bitcoin TV. Mais informações, bitcointv.com.br, também pelas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e nosso canal do YouTube. É só você pesquisar por Bitcoin TV. E para dar início à nossa programação, a gente vai trazendo para você o primeiro trecho de uma entrevista que foi realizada dentro do programa Conexão. Nós conversamos com o José Carlos Breda, presidente de Cotiporã e também presidente da Mesne. Claro, o assunto foi as bandeiras relacionadas ao estado do Rio Grande do Sul pelo distanciamento controlado e, evidentemente, a bandeira vermelha na macro-região Caxias do Sul. Vamos conferir um trecho, é muito importante entender o que a Mesne pensa sobre tudo isso. Preste atenção. E esta semana, infelizmente, e não por falta de argumentos, por falta de demonstração, nós não tivemos o reconhecimento, ou seja, nós que eu digo a Serra Gaúcha. E aí faltou, eu digo aqui, sensibilidade do governo do estado em olhar com bons olhos esse magnífico esforço conjunto jamais visto na Serra que está sendo feito, seja no investimento na compra de bombas infusoras, respiradores, abertura de novos leitos. Você está todo mundo trabalhando para enfrentar isso e pedindo para poder trabalhar minimamente. E aí não fomos atendidos, eu não sei porquê. Até parece que quase que um deboche a nossa região, da forma que nós fomos tratados. Tanto é que na live do governador não chegou a explicar, dizendo por que a Serra tem que ficar na bandeira vermelha. Isso não ficou comprovado, nós mostramos por A mais B. Nós tínhamos sexta-feira, hoje diminui um pouco, mas em torno de 80, e no domingo 85 leitos de UTI vagos. Cada leito desse custa R$3.000 em média, ou seja, é 250, 270 mil por dia de recursos que ficam, que são gastos e fica aguardando a internação de possíveis pacientes. E dos leitos clínicos, os outros leitos, nós ocupamos 16%, mais de 900 leitos, nós temos 906 leitos e fica em torno de 16%, 150, 160, por ali ocupados. Como dizer que a Serra entra em colapso e para? E outra coisa, nós fizemos uma análise ontem, as regiões que estão há mais tempo com bandeira vermelha, tipo Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, os indicadores pioraram, estão caminhando para a bandeira preta, para o lockdown. Então, esse modelo não funciona, não mostra a realidade. Ele pode ser um indicador, sim, mas ele não funciona como uma forma definitiva de mostrar a situação da nossa região. Eu vejo eu sei que dentro do governo às vezes tem, principalmente pessoas técnicas ali que inventam as coisas, até na melhor das intenções, mas depois se torna autoritário e diz que aquilo é a decisão mais perfeita que existe. E isso que nós temíamos, porque o governo do estado vende o modelo de distanciamento como sendo um modelo pro país e para fora do país, pro mundo. E no momento em que a Serra usa em mostrar que este modelo não é isso tudo, parece que o efeito é o contrário. Quando a gente quer ajudar, a gente vem sugerindo melhorias, a forma de calcular. E no fundo, sabe por que nós somos para a bandeira vermelha? Porque o estado como um todo piorou, senão nós estaríamos na bandeira laranja, mesmo por esse modelo de distanciamento e por esse cálculo. Então, lamento isso, não simplesmente por não atender o pedido, é para o não reconhecimento com a nossa região, esse esforço grande que vem fazendo. E um temor que eu tenho é que desestimule a iniciativa privada. Tem empresas aí investindo na compra de equipamentos, como eu falei antes, as prefeituras. Olha só o investimento que isso gera.
o gasto público que tem e privado, e aí não ser reconhecido, qual é o incentivo que tu tem para continuar investindo? Então a tendência, se nós não nos alertarmos para isso e não trabalharmos com muito vigor, todo mundo aqui, para reverter a situação, a tendência é piorar. Ao exemplo das outras cidades ali, que eu citei, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre. Podem olhar os indicadores de 3 semanas atrás e de hoje. Estão caminhando para a bandeira preta. E se funcionasse mesmo fechar, aí estariam se aproximando de volta para a bandeira laranja, digamos assim. É bem complicado isso. Eu fiquei muito chateado, digamos assim, e triste não por mim, pela região aqui, por tudo isso que está fazendo e não ter esse reconhecimento. Um outro tema importante que nós abordamos dentro do programa Conexão foi a campanha Disque Ajuda, uma promoção dos direitos da Igreja Católica de Caxias do Sul, trazendo esse serviço à comunidade. Vamos entender um pouco de tudo isso nesse trecho dessa entrevista. Dentro da Renovação Carismática Católica, nós temos o Ministério de Promoção Humana. E dentro desse ministério nós temos, então, essa preocupação de promover a pessoa. E foi pedido, então, um projeto e a Loiva Menezes fez esse projeto. Quando nós estávamos com o projeto pronto, os movimentos que se reúnem numa casa de retiro aqui em Caxias, ali no Seminário Aparecida, se reuniram para fazer um projeto juntos, uma ação social juntos. E quando nós apresentamos o projeto, cada um levou o seu. E quando nós apresentamos o nosso, então, o nosso se tornou, então, não mais o projeto de um movimento, mas o projeto social dos movimentos de Caxias. E depois se uniu a nós o grupo do Focolares. Ele é uma resposta de solidariedade para este momento. Nós queremos ser rosto, nós queremos ser mão, nós queremos ser a voz de Jesus no meio daquele que necessita, daquele que precisa neste momento. De que maneira que vai funcionar? Nós temos então 2 números de telefone. Esse vai ser a central. As pessoas vão ligar para esses 2 números e falar qual a sua necessidade, dentro daquilo que nós colocamos. E o assunto é agora finanças. Vamos trazendo o nosso coach financeiro, Natanael Buogo. É com você. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Nada mais é que a taxa básica de juros da nossa economia. Quem define o valor dela é o Banco Central e ela serve para controlar a nossa inflação. Quando a taxa Selic está baixa, você paga menos juros pelo dinheiro que pega emprestado. Ao mesmo tempo, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa ficam mais baixos. Quando ela está alta, as pessoas compram menos e o acesso a financiamentos, empréstimos e ao próprio crédito fica menor. Importante salientar que inflação e taxa Selic sempre andam juntas. Quer aprender mais? Entre em contato, pois investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E claro que agora nós vamos trazendo ele também, Marcos Vinícius Vaz, nosso coordenador do setor esportivo aqui da Bitcom TV, para falar um pouco mais sobre os desdobramentos na área do esporte e tudo que está aí como janela aberta para acontecer. Marcos Vaz, parece que há um certo entendimento sobre como vai ser feitas as coberturas esportivas nos estádios. É com você. Comentando alguma coisa a respeito daquilo que será a cobertura da imprensa nessa sequência do Campeonato do Rio Grande do Sul, do Campeonato Gaúcho, Gauchão 2020. E uma entrevista hoje esclarecedora do presidente da SEG, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, que organiza toda essa parte de transmissão. O presidente Alex Bagé trouxe mais informações a respeito desse trabalho.
porque tem se falado muito nas tratativas da Federação Gaúcha de Futebol com o governo. Tem se falado muito em protocolos da saúde, tem se falado muito em relação a treinamentos, tem se falado muito em situações de dificuldades dos clubes, especialmente do interior do Rio Grande do Sul. Tem se falado nos treinamentos da dupla Grenal, enfim, tem se falado muita coisa a respeito do Campeonato Gaúcho, e nós estávamos praticamente esquecendo como será o trabalho da imprensa nessa sequência de Campeonato Gaúcho, nessas rodadas que restam, e até uma eventual final do Gauchão de 2020, onde estará já o Caxias, porque foi campeão do primeiro turno. Então, o presidente da ASEG, Alex Bagé, hoje em entrevista no Lance Esportivo, ele trouxe mais subsídios a respeito desse trabalho. E está definitivo, o trabalho da imprensa terá muitas restrições, e foi desta forma, prevendo inclusive isso no plano de ação e nos protocolos da saúde, que foram apresentados para o governo do estado, um argumento para convencer o governo a liberar o Campeonato Gaúcho de Futebol. Então, restrição total dos profissionais de imprensa nos estádios. Somente o canal que detém os direitos de transmissão, o canal de TV, é que vai ter a sua equipe nos jogos. Mas também é bem possível que em determinados jogos nem mesmo a equipe na cabine vai estar. Vai estar apenas um repórter, vai ter o trabalho dos cinegrafistas, mas o comentarista e o restante da equipe, narrador, na cabine, é bem possível que isso não ocorra. Mas os demais veículos, rádios, outros canais de TV, plataformas digitais, jornais, enfim, só irão fazer as transmissões dos jogos do Campeonato Gaúcho, dessa complementação do Campeonato Gaúcho, no modelo off-tube, ou seja, o famoso tubão, né? Usando a linguagem da imprensa. E o nosso Bitcoin News vai ficando por aqui, mas antes nós vamos trazer para você detalhes da previsão do tempo. Terça-feira gelada, temperaturas teimaram a subir. A tarde ficou, de certa forma, um pouco mais agradável para quem ficou ao sol. Mesmo assim, a sombra, a sensação térmica era muito fria. As temperaturas chegaram a casa quase dos 10 graus. Teve alguns picos que registraram de 10 graus, mas as temperaturas ficaram mesmo, foi na casa dos 9 graus, a maioria da parte da tarde. Inclusive, pela manhã, as temperaturas teimaram a subir. Tivemos uma manhã com temperaturas que chegaram a 1 grau registrado logo após o horário das 6h30, formação de geadas em alguns pontos específicos da região de Caxias do Sul e também uma formação de geada muito mais forte em campos de cima da serra. Para esta terça-feira, a previsão do tempo destaca que já bem próximo agora ao horário das 10 horas, as temperaturas estarão abaixo da casa dos 5 graus. E atenção, à meia-noite poderá já estar na casa de 0 graus. Durante a madrugada, as temperaturas vão alternando-se entre negativas e 0 graus. A partir das 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, as temperaturas poderão ficar abaixo da casa dos 2 graus, segundo que a previsão do tempo destaca. E claro, uma forte e grossa geada se formará. As temperaturas ao longo da quarta-feira vão demorar a subir. Inclusive, as temperaturas estão marcando abaixo da casa dos 5 graus por volta das 10 horas da manhã. Somente é esse período que as temperaturas vão conseguir romper um pouco mais a linha e entrar uma curva de crescimento. Até porque logo após o meio-dia, as temperaturas já vão estar mais agradáveis, já acima da casa dos 10 graus. O que vai acontecer? Há um ditado popular que diz que quando a geada baixa, baixa sua intensidade, seu nível, é o sol que racha. Então vamos aguardar aí o sol rachar, mesmo para poder levar um pouco mais de conforto. Já na quarta-feira as temperaturas se aproximarão da casa dos 10 graus, mostrando que esse miolo, dessa massa de ar mais polarizado já perdeu sua força e está indo embora aqui das nossas cercanias serranas. Para quinta-feira, certa instabilidade, tudo isso por causa dessas evaporações, dessa umidade depositada, mas a partir de sexta-feira em diante as temperaturas
temperaturas serão mais agradáveis, é o que diz a previsão do tempo até então. Mais informações em bitcontv.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube. Uma boa noite para você e eu volto amanhã.